Olá, pessoas. Tá frio, né? Mas tem uma coisa que acaba esquentando às vezes a gente e irritando um pouco, que é quando você começa a conversar com uma pessoa e você percebe que a pessoa não está sequer te ouvindo, quanto mais escutando. A gente volta nesse tema assim. Meu nome é Fernando Polignano, eu trabalho com desenvolvimento humano e trabalho com desenvolvimento de competências de liderança, principalmente comunicação, relacionamento e negociação interpessoal. Meu foco são estratégias nessas três áreas aqui, como é que a gente consegue conviver, se relacionar melhor, se expressar melhor e principalmente se manter em paz. Vamos lá. Muitas vezes você está numa situação ou você assiste uma situação em que você tem, por exemplo, duas pessoas que estão aparentemente conversando. Então uma pessoa começa a falar, a outra está ouvindo mais ou menos, faz algumas interjeições e de repente, antes que a primeira pessoa termine de falar, esta aqui começa a falar por cima dela. E o que acontece nessa situação? Quem está falando termina de falar ou continua falando e não escuta, não ouve o que o outro começou a falar. E quem começou a falar, começa a falar sem escutar, sem ouvir sequer o que a primeira pessoa estava falando. Então, na verdade, isso mostra que a gente tem uma carência hoje em dia da capacidade de dialogar, de ter uma interlocução. Eu falo, você escuta, você fala, eu te escuto. A gente tem uma troca, uma comunicação, algo que entre nós se torna comum. É tão simples assim. Porém, né, uma interlocução, um diálogo, depende de algumas coisas. Uma delas, principalmente, é calma, atenção, presença. Isso não quer dizer ficar parado, tomar uma xícara de chá enquanto a gente conversa. Não, pode ser uma coisa muito rápida no dia a dia, pode ser uma coisa no escritório, pode ser uma conversa em casa, na mesa do jantar, mas em que as pessoas percebem que a outra pessoa está expressando alguma coisa e eu deveria, no mínimo, ouvir, mas de preferência escutar, né, que pressupõe um grau de atenção, um grau de presença, um grau de respeito pelo outro. É uma coisa também que está muitas vezes faltando por aqui, né, na vida da gente. Então, essa capacidade de ter uma interlocução, ela é um exercício que a gente tem que fazer para criar essas condições. E muitas vezes o que é necessário fazer? Se eu estou falando e a outra pessoa não está ouvindo, eu tenho que parar e dar um jeito de chamar ela para a situação. Tipo assim, você pode me dar um pouquinho mais da sua atenção? Eu não estou te ouvindo, não. Eu preciso que você ouça mesmo. Porque fica aquela conversa entrecortada, principalmente quando isso é no WhatsApp, por exemplo, né? No Teams, no Zoom. Bom, fechou, então fechou, tá, fechou o quê? O que é que fechou? Né? Então, assim, as coisas vão ficando muito soltas e muito sem foco e muito sem certeza. Mas o que ele falou mesmo? Mas o que ela quis dizer com aquilo? Mas ela falou tal coisa? Eu começo a ter uma série de dúvidas, por quê? Porque eu não estava escutando. Escutar é uma chave hoje em dia que eu considero que uma pessoa que desenvolve essa capacidade, principalmente para trabalhar, é uma pessoa que tem um diferencial competitivo. Porque uma pessoa que escuta, ela vai conseguir realmente entender o que está acontecendo, perceber o que está por trás, às vezes, daquela palavra, qual é o sentimento que está rolando ali na hora da conversa, né? Mais fina a percepção. E não aquela coisa jogada de vamos que vamos, não funciona. Repara, como é que você tem trabalhado a sua capacidade de escuta e de criar diálogo, gerar uma interlocução? O ser do humano me fascina, porque tem muita coisa para a gente estudar, tem muita coisa para observar e tem muita coisa para melhorar. É por aí.